Convidar que nós possamos abrir as Bíblias ou acessá-las, como você estiver aí, no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Hoje é a nossa última carta que nós vamos estar meditando nesta noite. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Nós caminhamos aqui nesses 2 últimos meses, pensando um pouquinho, não nos 2 últimos, 1 mês e meio, mais ou menos, pensando nas 7 cartas essas que têm um endereço para cada uma delas, como nós apresentamos: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora Laodiceia, mas uma carta escrita para nós, como igreja também. Eu gostaria que você estivesse atento à leitura do texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem crente, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Continue, Senhor, a falar conosco, a nos abençoar neste momento tão especial quanto todo culto, que é meditar na tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Igreja de Laodiceia. Podemos dizer que é uma igreja, como ela mesma se define, economicamente uma igreja rica. Uma igreja que você está olhando aqui, quando você faz a leitura, ela é diferente das outras igrejas, porque ela não apresenta nenhum ponto que ela está sendo, por exemplo, perseguida. Não há uma perseguição à igreja. Não há ali, você vê um erro de doutrina. Você não vê o texto falando de falsos profetas. Você não vê, por exemplo, a congregação de Satanás, que é os judeus cristãos que se diziam cristãos, que ali estão, ou não, perseguindo a igreja e tentando destruir ou minar a doutrina da igreja. Você não vê nada disso. Você tem um contexto de uma igreja que está numa cidade rica, uma cidade que ela é rota do comércio, uma cidade, por exemplo, conhecida pela sua construção, conhecida pela sua cultura, conhecida pelas suas bibliotecas ricas. Era uma igreja conhecida também porque ela era uma rota de mercadorias, aonde algo que ela tinha de muito especial era tecido. Ela vendia muito tecido, e o tecido de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, era
um mercado que era muito famoso ali, naquele contexto em que eles viviam ali. Então, muita gente ia comprar muito tecido ali, mas também ela era rica em ciência também. Havia, na cidade de Laodiceia, eles desenvolveram um creme e quase que um colírio para que pudesse curar a irritação dos olhos das pessoas. Interessante isso. Então, ela é conhecida por uma igreja, por uma cidade que é rica por ser rica mesmo. Todas as pessoas dali tinham abundância de dinheiro, viviam muito bem. Era um contexto de pessoas também que tinham um mercado e que eles trabalhavam na área da tecelagem, de tecido, eram muito famosos por isso, e também eles eram muito famosos porque na área da ciência, na área da medicina, eles conseguiram desenvolver também a tecnologia e a ciência para criar remédios para curar os olhos. Mas também Laodiceia está cercada por algumas cidades, e algumas dessas cidades tinha uma fonte de águas termais quentes e que descia daquela cidade e banhava Laodiceia. Laodiceia também, ela conseguia, então, ter águas quentes que banhavam, que vinham de outra cidade, e de uma outra cidade vinha água fria, e essa água se misturava e virava fonte termal para que as pessoas pudessem também estar tomando banho e dizendo que essas águas termais eram medicinais para a população que ali estava, e todos conheciam e queriam estar ali. A igreja de Jesus, que está aqui em Laodiceia, ela é muito parecida com a cidade. Ela é muito parecida com a cidade. Ela é rica, ela está muito bem, mas ela tem algo que a cidade também tem, que nós identificamos, que Jesus vai dizer que, embora ela se ache rica, ela é miserável. Embora ela ache que tem muito dinheiro, ela é miserável. Filadélfia achava que era pobre, e ela era uma igreja que Deus havia aberto uma porta para ela. O que faltava na igreja de Laodiceia era fervor espiritual. O que faltava na igreja de Laodiceia é ter um coração ardente, um coração de alguém que busque a Deus e alguém que tivesse compromisso com o Senhor. Essa é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que não enfrenta um problema de heresia, mas enfrenta um problema de apatia. Embora era uma igreja grande, uma igreja rica, ela estava fria, ela estava morna, no sentido de comprometimento com o Senhor. E isso é um problema muito sério. E aqui nós identificamos que quando alguém que está fora do contexto de comunhão com o Senhor, de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, essa pessoa parece uma brasa fora do quê? Do braseiro. E uma brasa fora do braseiro, ela precisa ser cutucada, ela precisa ser assoprada, ela precisa ser abanada para que a brasa possa vir. Talvez as coisas do mundo que estavam ao redor da igreja estavam fazendo com que a igreja, então, estivesse longe da vontade do Senhor. Jesus identifica nesta igreja uma tragédia, que é o auto-engano. E quando nós olhamos as igrejas que nós passamos aqui, por exemplo, Sardes se considerava viva, mas, na verdade, ela estava morta, né? E Esmirna se considerava pobre, mas ela era rica para com Deus, né? E Filadélfia tinha pouca força, mas o Senhor havia aberto uma porta para a igreja de Filadélfia. O problema da igreja, que uma igreja morna cria uma situação muito complicada dentro da própria igreja. Crentes mornos
é algo terrível. Jesus revela que um crente morno, ele pode provocar nele, sabe o quê? Vontade de vomitar. Isso é uma palavra pesada para nós. Alguém que é morno causa mal-estar em Jesus. Já bebeu água morna? Quem já bebeu água morna aqui? Lá em casa o pessoal fala que a gente bebe água morna quando tem alguma coisa ruim, né? Minha esposa fala, bebe água morna que você põe tudo para fora. Chama o Juca e põe tudo para fora. Tem gente que está causando em Jesus vontade de vomitar, por conta da sua vida sem compromisso. Jesus revelou que um crente morno, ele vai trazer sérios problemas para a igreja, para a sua vida, porque um crente morno, como é que nós poderíamos identificar um crente morno? Por exemplo, Abrão. Você sabe que Abraão foi um grande homem de Deus, um homem compromissado com Deus. Todo mundo sabe disso. Isaac era café com leite. Era mais ou menos. Isaac estava naquela pegada assim, bom, Deus abençoou meu pai, então ele vai me abençoar também, e eu vou levando. O que causou em Isaac foi aquilo que provocou, por exemplo, na vida de Jacó. A vida de Esaú e Jacó, você vê que era a vida de dois rapazes que estavam o quê? Fora da presença de Deus. Estavam fora da presença de Deus. Esaú não queria saber nada com Deus. Jacó também não queria saber nada com Deus. Isso por causa do quê? Por causa da apatia do pai. Então você pega um pai, um avô, vamos dizer assim, um avô crente, você pega um filho morno e você pega um neto que não quer saber de Deus. Essas coisas vão mudar lá na frente. Mas até mudar isso, cria-se uma confusão tremenda em toda a família. Quando nós pensamos num crente morno, o problema do crente morno é que o crente morno, nós podemos identificá-lo como um crente carnal. Um crente carnal é alguém que é terrível. Porque um crente carnal, ele dá munição para as pessoas que não são crentes, para não querer saber de igreja. Porque ele vai dizer o seguinte, você está falando para mim ser crente, para ser igual aquele camarada que diz ser crente, meu vizinho? Que briga, que quebra, que grita com a família, e que faz isso, e que faz aquilo, passa cheque sem fundo. Bom, não tem mais cheque, né? Acabou esse negócio de cheque sem fundo. Né? Que mente, que faz falcatrua, é esse? Não, se for para ser crente assim, eu fico onde eu estou mesmo. Esse é o problema do camarada morno. Ele causa náuseas em Jesus. Quando alguém não tem compromisso com Deus, é alguém que vai prestar um desserviço à igreja de Jesus. E a igreja de Laodiceia estava prestando um desserviço à igreja, porque ele estava dizendo que crente é ser assim, e não é isso. Ser crente é alguém que tem realmente compromisso. E aqui o Senhor Jesus vai dar para a igreja de Laodiceia algo muito interessante. Ele não vai mandar, ele não vai pedir por favor, ele vai aconselhar. Jesus poderia mandar, porque ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos. Mas em vez de usar a palavra mandar, ele prefere aconselhar. E o primeiro conselho que ele dá para a igreja de Laodiceia é: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ouro refinado pelo fogo, e comprar de Deus ouro, porque a igreja era uma igreja pobre, é o ouro refinado, e esse ouro refinado é o caráter de Jesus na nossa vida.
é viver uma vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Buscar o ouro puro e refinado é buscar o tesouro do céu, é buscar a doutrina santa de Deus, é viver de acordo com a palavra do Senhor, é você se comportar da seguinte forma: diante de qualquer situação da sua vida, você diria: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Quem já leu esse livro? É um bom livro para se ler. O que Jesus faria? E é isso que o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia: olha, vocês precisam pegar do meu filho aquilo que ele ensinou, aquilo que a sã doutrina ensina, e aplicar na sua vida. Ser realmente um crente que tem compromisso com a palavra de Deus. Ser realmente um crente que reconhece a vontade do Senhor, sabe qual é a vontade do Senhor e viva pela vontade do Senhor. Porque se não é para nós vivermos assim, nós estamos servindo de pedra de tropeço para outras pessoas. Talvez eu e você possamos pensar: mas olha, pastor, nada na igreja me surpreende. Mas surpreende a muita gente. E Paulo, quando vai dizer para nós lá em Romanos capítulo 14, ele vai dizer exatamente isso: que nós não venhamos a ser pedra de tropeço para as outras pessoas. O Senhor clama e aconselha que nós possamos buscar os verdadeiros tesouros desta terra, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. O Senhor reconhece e vai dizer então que Laodiceia é uma igreja pobre, que o que ela precisa buscar é o reino do céu, e ele exorta para que nós possamos buscar riqueza do céu, para que nós possamos realmente ser ricos na presença de Deus. Mas o texto também vai seguir, o verso 18, quando ele diz: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Eles estavam nus, mas Cristo tem roupas. Não importa que Laodiceia fosse uma cidade onde a malharia pudesse funcionar, o tecido pudesse funcionar, mas aquele povo estavam nu, estavam cobertos de pecado, e a nudez estava exposta, o seu pecado estava exposto, e eles precisavam então pegar roupas vindas do Senhor, vendidas a preço de graça, para que eles pudessem ser restaurados. Eles deveriam de buscar em Deus justiça e santidade. Faltava à igreja de Laodiceia justiça e santidade. Nós temos que buscar, como igreja de Laodiceia, a santidade do Senhor em nossa vida, para que nós não venhamos ser vergonha. Lembra daquele texto quando Jesus diz para nós que nós somos sal da terra? E o sal, quando ele perde o seu sabor, o sal, quando ele perde a sua validade, o texto vai dizer que ele serve somente para ser jogado na rua e pisada pelos homens. Ele se torna uma vergonha. Quando nós não somos sal e perdemos o sabor, nós somos envergonhados pelo diabo. E a coisa que o mundo mais quer, que o diabo mais quer, é escandalizar o crente. É colocar ele numa situação de vergonha. É colocar ele numa situação em que ele seja envergonhado pelo diabo e ele perca não só a credibilidade, mas ele perca também a autoridade do Espírito Santo na vida dele. E isso vai fazer com que essa pessoa se afaste cada vez mais do Senhor. Por isso que nós precisamos buscar em nosso Senhor santidade, justiça, para que nós possamos continuar tendo a autoridade do Senhor para ministrar na vida
das pessoas. Mas o texto também diz que eles deveriam comprar colírios do Senhor para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eles estão cegos, mas Cristo tem um colírio para os seus olhos. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. O que falta em muita gente é discernimento da palavra de Deus. As pessoas estão cegas. E o pior, elas achavam que tinham razão naquilo que elas estavam fazendo. A pessoa que está envolta no pecado, a pessoa que está enrolada no pecado, ela não consegue se enxergar. Ela não só não consegue se enxergar, como ela também não consegue ouvir a voz do Senhor, ela não consegue ver o Senhor, ela não consegue enxergar a palavra de Deus. E é interessante que quando a pessoa lê aquilo não toca no seu coração. Ela está indiferente ao mover do Espírito na vida dela. É por isso que Paulo vai nos ensinar que nós não podemos calar o Espírito Santo, mas devemos nos encher dele e permitir que ele possa ministrar na nossa vida. Jesus está conclamando os crentes de Laodiceia a não confiarem no seu próprio poder, na sua própria riqueza, a não confiarem nas suas próprias vestimentas. Jesus está conclamando a igreja de Laodiceia para que possa abrir os olhos da sua cegueira e poder, então, ter comunhão com o Senhor, pedir perdão e retornar àquele ambiente da graça de Deus para a sua vida. E, finalmente, o texto vai dizer, o verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tem muita gente que deixa Jesus do lado de fora. Tem até um desenho que aparece os pastores mais importantes do Brasil, do lado de dentro da igreja, e Jesus do lado de fora batendo na porta, e os 3, 4 segurando a porta, falam assim, não abre não, porque se abrir, ele vai mudar tudo aqui. E Jesus quer realmente que a gente possa abrir as portas da nossa vida, para que ele entre e faça as mudanças que tem que ser feitas. Quando nós olhamos esse texto, a gente sempre prega para as pessoas e fala, e prega para as pessoas dizendo, olha, Jesus está à porta do seu coração. É verdade, Jesus está à porta do coração das pessoas que não têm Jesus. Mas esse texto é para a igreja. Tem igreja que está deixando Jesus do lado de fora. E está criando o seu próprio mundo. E não permite que o Senhor possa entrar e transformar. E Jesus quer entrar. E Jesus quer entrar, Jesus quer fazer mudanças, sim. Jesus quer transformar corações, sim. Jesus quer mudar valores, sim. Jesus quer colocar a santidade, sim, na vida das pessoas, na nossa vida, na vida da igreja, para que a igreja possa se tornar uma igreja vencedora. Nós só podemos ser vencedores se o Senhor for Senhor das nossas vidas. Nós só podemos ser vencedores se nós nos colocarmos diante do Senhor e entender que a maior riqueza que nós podemos ter é a presença e a manifestação e a ação de Jesus na nossa vida. Nós só podemos ter vestes gloriosas e de honra se nós nos colocarmos diante da palavra de Deus e buscar a santificação que nós precisamos para as nossas vidas. E nós só podemos enxergar as verdades da palavra de Deus se o Senhor nos conduzir, nos dirigir e deixar que Ele possa abrir os nossos olhos para entender a vontade do Senhor e aquilo que o mundo tem oferecido para a igreja do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos ter a certeza de que no final de tudo, o Senhor diz, ao vencedor
darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já pensou nisso? Você não só receberá tantas bênçãos do Senhor, mas no final você sentará no trono de Jesus, como Jesus sentou no trono do seu Pai. Essa é a promessa do Senhor para nós, para aquele que quer realmente viver dentro da vontade do Senhor. Que as realidades das promessas das cartas do Apocalipse seja verdade na nossa vida e na vida da nossa igreja, para que nós possamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Se em algum momento da nossa vida, ou se estamos com os olhos fechados, aqueles que não estão enxergando a própria realidade, ó Deus, abra os seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos também buscar cada vez mais santidade na Tua presença, buscando, ó Deus, fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. E pedimos também que, em nome de Jesus, que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, possa imprimir na nossa mente e no nosso coração aquilo que realmente tem valor, que são as coisas do alto e não as coisas deste mundo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.